Bem, senhores, chegamos aqui à última parte da retrospectiva e essa parte final vai ficar com um formato um pouco diferente, até porque não tem como manter os anteriores, né, com a exibição da notícia e até das imagens dos melhores momentos dos jogos, até porque foram 38 jogos, 38 rodadas. E até em algum momento aí eu falo 39, mas se considerem aí, foi bug mesmo, questão de gravar de madrugada dessas coisas. Então, por conta de serem 38 rodadas, não tem como mostrar cada notícia que saiu, porque foram muitas notícias aí, obviamente, e 38 jogos não tem nem como mostrar aqui, ia ficar um tamanho impossível até de se assistir. Essa última parte eu quero colocar um negócio que não é nem tanto assim da minha área, é mais a parte do pessoal que gosta de exatas aí, o pessoal que gosta de estatística, que curte isso daí, mas como a gente foi vendo, realmente explica bem, porque quando você faz a comparação com os outros times, vou colocar no sentido de que dos outros 4 times, né, que subiram para a Série A, que era o objetivo maior do Ceará, mesmo com o nosso grande título aí da Copa do Nordeste, a gente sabia que o objetivo maior do clube no ano era reverter o revés de 2022, né, do ano passado, e voltar para a Série A no ano que vem, 2024, que realmente não deu. Então agora eu vou tentar mostrar aqui, recuperar mais ou menos não a explicação no futebol, né? No imponderável lá no esporte, que a gente vê que alguns resultados estavam na mão e deixou escapar, outros resultados aí a gente achou que esse jogo é fácil e acabou perdendo, acabou empatando, ou seja, no frigir dos ovos, ali no resumo geral, né, conforme o regulamento fala, passa quem tem mais pontos, né, os 4 primeiros colocados com mais pontos. E os pontos, há anos já que já está nesse formato de vitória 3, empate 1. Então, com isso, quando mudou o regulamento, realmente se valorizou muito a vitória, né, em tese, para que os times, né, brigassem mais, para que o empate, digamos assim, não beneficiasse ninguém e a vitória fosse o resultado mais procurado pelos clubes. Mas uma das notícias, né, começando agora mesmo aqui a retrospectiva, que chamou a atenção da gente, eu lembro na época lá, que já era um indicativo de que algo não ia dar tão certo, não estava dando certo, né, como a gente planejou, como a gente queria. Mas até então eu acho que ainda dava tempo de reverter, né, por conta disso. A vitória vale 3 pontos, mas vitória de 1 a 0 vale 3 pontos, vitória de 10 a 0 vale 3 pontos. Como também perder de 10 a 0 de 1 a 0 continua sem ganhar nenhum ponto. Empatar também de 15 a 15 também, né, ia ganhar só um ponto. Uma das notícias que chamou a atenção da gente, e vou até nessa parte da retrospectiva eu vou sumir aqui da tela e vou deixar a notícia maior para todo mundo poder acompanhar, que foi essa daqui, ó, do dia 28 de setembro. Ceará já sofreu mais gols em 2023 do que no ano do rebaixamento, em 2022. Dizia assim a imprensa, sem conseguir sanar os problemas na defesa, e a gente viu que foram muitos, né, durante um ano aí, o Ceará já sofreu em 2023 mais gols que em 2022, quando foi rebaixado no Campeonato Brasileiro. O clube acumula mais gols sofridos, mesmo com 13 jogos a menos até aqui que na temporada passada. Aqui eu abro aspas aí para um detalhe, lembrando que em 2022 o Ceará disputou a Sul-Americana. Seguindo a notícia, no fim de 2022 o Ceará havia contabilizado 51 gols sofridos em 65 partidas disputadas. Neste ano, com 52 jogos realizados e ainda 9 por cumprir, já foi vazado 57 vezes. Então, em setembro a gente tinha esse indicador aí, né, sobre a situação do Ceará. Então algumas coisas eram explicadas basicamente ainda, né, um primeiro indicador nesse sentido, quantidade de gols sofridos. A maior quantidade de gols contra o Ceará na temporada é logicamente na Série B, com 29 rodadas, né, na época,
O Disputados Vovô já sofreu 32 tentos, sendo a 8ª pior defesa do certame. A média de gols sofridos pelo time do Porangabuçu em 2023 é 1,09. Na temporada passada completa, a média era de 0,78. Com Guto Ferreira, o Alvinegro levou 9 gols em 11 partidas, ficando com um saldo positivo de 2 tentos. Os demais treinadores, porém, tiveram desempenho inferior com a defesa. Mourinho viu o Ceará ser vazado 5 vezes nos primeiros 2 jogos da Série B. Já com o Barroca foram 12 duelos com 12 gols tomados. O atual comandante Wagner Mancini já viu a rede alvinegra balançar 6 vezes em 4 partidas. Vou mostrar também aqui para vocês agora, o pessoal pode acompanhar aí, gols sofridos pelo Ceará nos últimos 2 anos. A gente começa a parte de baixo aqui, ó. Em 2022, lembrando, a gente tem aí tem a Sul-Americana e na Copa do Brasil a gente teve uma fase a mais. Lembrando que a gente saiu para o Fortaleza, a gente teve um jogo a mais, ou seja, uma rodada a mais. No caso, já eram 2 jogos, né? Se não me engano, na Copa do Brasil 22, o Ceará ganhou do São Raimundo naquelas rodadas únicas. Eu acho que foi mais, acho que umas 6 rodadas pro Ceará aí, ou 4, se não me engano. O Ceará ganhou do São Raimundo, o Ceará ganhou da Tuna, o Ceará começa a fase que é ida e volta e desclassificou a Tombense, ou seja, já coloca aí 4 jogos. E depois mais 2 jogos contra o Fortaleza. Então o Ceará teve 6 jogos na Copa do Brasil de 22. E nesse ano só foram 2 partidas. Então, comparando lá com 2022, a gente sofreu 4 na Sul-Americana, 41 na Série A, 2 na Copa do Brasil, 2 na Copa do Nordeste, 2 no Campeonato Cearense. Quando a gente chega em 2023, a gente vê que tem uma evolução, no caso involução, porque piora tudo. Foram 8 no Campeonato Cearense, 16 na Copa do Nordeste, 1 na Copa do Brasil, que foi o gol do empate que levou para os pênaltis, mas mesmo assim, e 32 na Série B. Vamos continuar agora aqui, pessoal, tentar fazer um acompanhamento bem, digamos assim, didático, porque a gente tem uma evolução, digamos assim, do Ceará durante um ano, né? Teve modificação de jogador, de elenco. A gente lembra ainda aí, tá muito recente, né? A gente tá aqui no começo de dezembro. A gente lembra aí do que aconteceu com a gente durante o ano. Vou tentar passar para vocês aqui. Primeiro, o Campeonato Cearense eu já mostrei na primeira parte da retrospectiva, e a Copa do Nordeste também. E eu quero chamar a atenção de vocês para essa situação que vai aparecer para a gente aqui. Essas imagens aí, eu acho que o pessoal pode achar desse mesmo padrão aí. Eu vi naquela questão de site de aposta. Não que eu faça aposta, eu não gosto do negócio de aposta, não acho legal. Mas quem quiser, a vantagem que tem nesse negócio aí é que o pessoal vê muito, porque o pessoal se baseia muito nisso para tentar ganhar dinheiro aí com o negócio de futebol. E o primeiro aspecto que eu trago para vocês é justamente a parte da sequência. A cronologia está de baixo para cima, como vocês podem ver em função das datas. Aí eu tenho digamos assim, a participação do Ceará no Campeonato Cearense, né? Verde vai ser a vitória, esse amarelo aí vai ser o empate e vermelho a derrota. E a gente vê o Ceará bem aqui, ó, no começo do Cearense, né? Como a gente já viu na primeira parte da retrospectiva lá, a sequência de 3 vitórias. A gente só vai parar ali no Ferroviário com aquele empate de 1-1. Depois volta a ganhar, empatar, ganha clássico, né, na primeira fase do campeonato, empata na primeira partida da semifinal com o Iguatu, volta a ganhar, perde um jogo apenas, mas é um jogo que, pela importância, pelo regulamento, poxa, é a final, então meio que anula um pouco, digamos assim, a sequência, né, de resultados positivos. Mas faz parte do regulamento, é ida e volta, é jogo final. Perdemos a primeira partida e empatamos a segunda. Vamos manter aqui
pessoal conseguir não esquecer a questão da sequência do Ceará aqui, ó. 3 vitórias, eu tive 3 vitórias aqui no comecinho ali, na primeira fase do campeonato cearense. Seguindo, a gente tem a Copa do Nordeste. Aí eu quero mostrar para vocês, a gente começa não legal, perdendo pro Ferroviário. Depois a gente embala aqui 2 vitórias seguidas contra Sampaio e Sport. Empata com o CRB naquele jogo lá que a gente mostrou na última vez, que aquela polêmica toda que teve. Goleia bem o Fluminense do Piauí. Talvez um jogo emblemático aqui importante, né? A gente vai ver ao longo da retrospectiva aqui dessa parte, que talvez tenha sido o jogo que o Ceará mais tenha conseguido marcar gols. Foi exatamente, digamos assim, o ápice, né, em termos de aproveitamento de gol, que é o momento máximo do futebol que o Ceará teve no ano, que foi esse jogo aqui. No embalo a gente ganha do Fortaleza, né? Dá aquela vacilada por Vitória, que como a gente viu na outra parte da retrospectiva, já estava sem chance de classificação naquele momento da competição. A gente volta e engrena essa sequência aqui que eu quero chamar a atenção de vocês. O Ceará ganha do Atlético de Alagoinhas 3-1, o Ceará ganha do Sergipe na oitava de final, né? O Ceará derrota o Fortaleza naquele jogo único ali da semifinal, né? Não pelo resultado, mas é um dos mais emocionantes que teve pela competição em si, por ter sido um clássico. O Ceará vence a primeira partida contra o Sport Recife, na final no Castelão. E o Ceará perde o jogo no tempo normal por 1-0 para o Sport no jogo da volta lá na Ilha do Retiro. E se sagra campeão nas cobranças de pênaltis. Então, se a gente pegar esse jogo do Ceará aqui, no dia 22 de março, contra o Atlético, até a vitória aqui contra o Sport, o primeiro jogo da final, no dia 22 de março até 19 de abril. São 4 vitórias seguidas do Ceará, entre elas as 2 últimas contra a Fortaleza e contra o Sport. Então a gente pode colocar aqui, juntamente com a goleada em cima do Fluminense do Piauí, com as melhores sequências, assim, essa em termos de resultado, né? De resultado do Ceará. São 4 vitórias seguidas, lembrando, na competição, né? Dentro da Copa do Nordeste. A gente pode colocar aqui nas datas, ainda não sei se tinha jogo aqui no meio de Copa do Brasil, acho que não tinha mais, mas estava o Ceará aqui, né? Engatando 4 vitórias seguidas. Então, vamos passar agora, né, o ano do Ceará, digamos assim, mês a mês. Mostro para vocês agora a questão de fevereiro do Ceará. Vai ter a repetição aí do que aconteceu. E em fevereiro eu estou aqui com a Copa do Nordeste, né? Basicamente, aquela primeira sequência ali, a gente ganha do Sampaio, ganha do Sport, empata com o CRB e tem a goleada em cima do Fluminense. O mês de fevereiro do Ceará. Seguindo, a gente vai para março. Chega março, o que acontece? Aqui a gente já está mesclando um pouquinho, que já tem um jogo aqui da Copa do Brasil, que é o da Caldense. O Ceará ganha, né, em março da Caldense. O Ceará ganha do Fortaleza, perde do Vitória. Aqui, primeiro jogo da Copa o segundo jogo da segunda rodada da Copa do Brasil, quando o Ceará é desclassificado pelo Ituano nos pênaltis. Empata com o Ituano. O Ceará ganha do Atlético de Alagoinhas, ganha do Sergipe e ganha do Fortaleza. Naquela sequência que eu falo, Copa do Nordeste. E eu tenho aqui 2 jogos na Copa do Brasil. Ou seja, eu tenho 2 competições. E o Ceará tem uma derrota aqui na Copa do Nordeste. E pela Copa do Brasil um empate, mas que acaba se tornando uma derrota pelo fato de não ter conseguido a classificação. Vamos agora para abril. Chega abril, a gente já tem Copa do Nordeste mesclado com a Série B. Aí aqui começa, né, a surgir os dados assim que vão, de certa forma,
justificar não no futebol, em relação à estatística mesmo, é número, coisa crua, é matemática por aqui, não tem filosofia da bola, não tem fase de jogador, aqueles gols que o Ceará conseguiu perder ao longo do ano que a gente acompanhou aí, e aquelas partidas que pra gente torcedor parecia fácil e acabou virando difícil, aquelas que eram difíceis e acabou ficando mais impossível ainda de ter um bom resultado. O Ceará volta a enfrentar o Ituano e perde dessa vez lá no estádio do Ituano, perde na Série B. O Ceará ganha, né, aquela ida lá do Sport. Ceará na Série B perde do Guarani e vai se recuperar em cima do ABC só no dia 30 de abril. Então assim, a gente sabe que o ABC, quer dizer, desculpa, o ABC já no final do Campeonato Brasileiro, o ABC acabou sendo rebaixado. Então o Ceará só vai conseguir vencer aqui, ó, no Brasileiro, do ABC. Vamos seguindo aqui de abril, vamos para maio. Maio, a situação começa com a derrota, né, na final da do Nordeste, mas vale a pena porque o Ceará ganha nos pênaltis, né? Empata com a Ponte Preta. O Ceará perde de novo do Vitória, agora valendo pela Série B. Aí o Vitória está aqui, digamos assim, dia 10 de maio, já está na arrancada dele, que culminou com o título, digamos assim, da Série B, e o Vitória subiu para a primeira divisão. O Ceará volta a ganhar da Tombense no dia 13. Ceará ganha do Criciúma fora de casa, né? Vai para o sul do Brasil, ganha do Criciúma. Ceará na volta ainda no sul do país ganha do Londrina. Mas chega no dia 28, finalzinho do mês, o Ceará leva de 3-0 em casa pro Novo Horizontino. 3-0. Isso no mês de maio. Vamos seguir aqui. Vamos para junho. Em junho o Ceará consegue aqui a vitória contra o Chapecoense, né? Consegue outra vitória aqui fora de casa lá em Goiás contra o Atlético Goianiense. O Ceará tem aquela derrota aqui que doída aqui pro CRB aqui, né? 3-1. Depois esse empate também aqui que o Sampaio Corrêa também acho que dava, se eu não lembro, dava para ter um resultado melhor. É esse resultado magérrimo aqui de 0-0 em casa contra o Avaí no mês de junho do Ceará. Vamos seguir para julho. O que o Ceará fez? Já estava já passando para o segundo semestre do ano. Agora tudo Série B, lembrando. O Sport vem, o Ceará vai melhor para Recife, perde do Sport de 2-0. Se recupera, volta para Fortaleza, ganha de 3-0 do Botafogo. Vai para São Paulo. Esse empate aqui de 1 com o Mirassol também, eu acho que era um empate que ninguém estava esperando. Ceará consegue, né, emocionante, ganhar aqui do Vila Nova. Vai lá para o Sul, perde do Juventude e empata com o Ituano. Ou seja, o Ceará passou um ano inteiro, só um detalhe, um ano inteiro não ganhou do Ituano. Em 3 oportunidades o Ceará não ganhou do Ituano. Ou seja, uma derrota pela Copa do Brasil, uma derrota pela Série B e um empate, né? Isso no mês de julho. Vamos seguir então agora aqui para ver o que o Ceará fez em agosto. Em agosto o Ceará empata lá em Campinas com o Guarani, volta, ganha mais uma do ABC, né? O ABC, eu acho que nesse momento aqui em agosto, eu acho que o ABC já estava ali para a lanterna, se não me falha a memória, você pode acompanhar aí na tabela, o ABC já estava na lanterna, então era o jogo que o Ceará precisava ganhar, mas o detalhe, ganha de 1-0. Não tem goleada mais contra o Fluminense do Piauí como teve lá de 5, não teve mais isso. O Ceará volta a perder do Vitória, né? Então o Vitória esse ano, o Ceará não ganha do Vitória, o Ceará perde do Vitória Copa do Nordeste e perde as duas na Série B. Então o Ceará não ganha de Vitória, o Ceará não ganha do Ituano. O Ceará empata em casa também aqui, esses detalhes aqui, mês de agosto. Empate do Ceará com a Ponte Preta e o empate do Ceará contra Tombense. Se não me falha a memória, esse empate contra a Tombense aqui, né, o pessoal pode me corrigir nos comentários aí, foi aqueles, se não me falha a memória, um jogo o Ceará abriu 2-0, tava um jogo, pelo menos eu não estava no estádio, eu estava vendo pela TV como
talvez a maioria das pessoas. E o Ceará abre 2-0 e a impressão que dá é que, poxa, tá bom, vai segurar, vai engrenar, vai ampliar e tal. E me vem o empate da Tombense, ou seja, o que seriam 3 pontos acabou virando 1. Né? Esses 2 pontos aqui começou a se acumular com mais 2, com mais 3, não fazendo falta. E a gente sabe qual foi o resultado lá no final do ano. Vamos lá para setembro. O Ceará vem para a vitória aqui em cima do Criciúma. Né? 2 partidas em casa, já tinha feito isso lá no Sul. O Ceará volta e repete o feito dele. Ganhou do Criciúma, né? No Castelão. No dia 2, no sábado, e na quarta pega o Londrina e faz 3-1. Chega 18 de setembro, aquele fatídico dia que o Ceará consegue tomar de 4-1 do Novo Horizontino. E foi aquele jogo lá que teve crítica lá, jogador do Ceará, umas falhas lá clamorosas assim, pra gente sentir que, cara, não tava fácil, não ia ser fácil, já estava em setembro. Né? Lembrando que aquela matéria que a gente viu no começo aqui dessa parte da retrospectiva era no finalzinho aqui desse mês, né? Que já tava, esses 4 aqui já estavam entrando naquela estatística lá de gols sofridos pelo Ceará. E no último jogo do mês, o Ceará empata com a Chapecoense. Se não me engano, acho que esse empate aqui também foi um meio doído também, que o Ceará podia ter tido um resultado melhor, mas paciência. Passamos então para outubro. O Ceará começa o mês perdendo do Atlético Goianiense fora de casa. E essa derrota também aqui, né, com todo respeito ao CRB, mais dolorida ainda. Porque o CRB já tinha virado um problema para o Ceará desde a Copa do Nordeste, lá naquele empate, lá suado, com confusão e tudo. Mas perde do Atlético Goianiense, perde do CRB. Tem a chance de se recuperar com o Sampaio Correia aqui no dia 14, no sábado, e empata em 0-0. Cara, esse aqui, dia 22, eu guardo no coração. Esse eu consegui ver, acho que pela terceira vez no ano, o Ceará em campo, né? Ao vivo, ver o Ceará jogar. Eu acompanhei esse jogo, eu estava lá no estádio da Ressacada e vi o Ceará perdendo o Avaí de 1-0. Jogo horrível. Jogo horrível mesmo. O Nicolas conseguiu perder gol feito mesmo assim. E ainda conseguiu levar um gol no comecinho do segundo tempo. Eu tinha descido para comprar minha cerveja. Quando eu tô subindo, o Ceará tá levando um gol. Volta para aquelas partidas assim que o pessoal da torcida gosta de sacanear os adversários, dizendo que é a paternidade. O Ceará volta a exercer a paternidade dele, no caso, no ano contra o Sport. O Ceará já tinha conseguido o título em cima do Sport e ganha do Sport lá em Fortaleza. Então o Ceará ganha em casa no mês de outubro. Mas já era uma reação um pouco tardia por conta da distância que o Ceará estava ficando lá do G4 da Série B. Vamos para o último mês de jogo, mês de novembro. Aí ficou mais difícil. Aí eram 4 jogos em que o Ceará conseguiu pouco. Se é que a gente tinha alguma ambição ainda, quando a gente começou a fazer aquelas contas lá. Só que o Ceará tem ponto a disputar, mas outros times também. E principalmente os que estavam na ponta, na frente do Ceará na tabela, no caso, também. O Ceará começa o mês, né, o último mês de competição, empatando com o Botafogo de São Paulo. O Ceará consegue aquela vitória lá, acho que foi a única do mês lá contra o Mirassol, né? O Ceará vai fazer a penúltima partida fora de casa. Aí eu acho que já estava sem chance, o Ceará não tinha mais como mesmo. Mas aí começa a entrar aquela parte das combinações dos resultados. O Ceará perde do Vila Nova por 3-1 fora de casa. E no último jogo ali, né, um jogo que eu considero polêmico, eu considero assim meio esquisito. Não sei se é porque eu vi na televisão e a gente repete lance e tal, mas assim, eu achei um jogo esquisito pela condição. Teve aquele lance lá da expulsão, que o jogador do Ceará foi expulso, depois voltou expulso da Juventude, e o Ceará ainda consegue levar 2 gols, mas fazer o quê? Né? São águas passadas, a gente vai mexer no passado, mas
Então o Ceará se despede da Série B com derrota e não consegue, digamos assim, o objetivo maior, que era a ascensão. Continuando aqui, queria mostrar para vocês mais detalhadamente a questão. Vamos colocar aqui por turno, né? Colocar aqui por turno, mais uma vez aí na cronologia de baixo para cima. E só chamar a atenção aqui como foi aquela parte aqui dos resultados aqui da coluna aqui, que verde é a vitória, o amarelo é o empate e vermelho a derrota. Quando a gente começa a ver essa coluna aqui, eu acho que o pessoal de exatas aí da matemática, da estatística vai entender muito melhor. Essas sequências do Ceará aqui, o Ceará começa mal, consegue se recuperar na terceira partida, mas quando a gente bate o olho, a gente vê que a melhor sequência do Ceará foi essa daqui, ó. Tombense, e ganha 2 fora de casa contra Criciúma e Londrina. Depois dessa sequência aqui de 9 pontos, que foi acho que aquela arrancada que deu aquela ilusãozinha pra gente, a gente já toma aqui na cabeça com o Novo Horizontino, consegue aqui mais 2 vitórias, que também tipo assim, ó, vamos levantar, sacode a poeira, mas já começa aqui uma sequência. Aí eu chamo a atenção aqui agora para essa aqui, ó. 2 derrotas em 4 jogos, 2 derrotas, né? E 2 empates. Ou seja, o detalhe que eu acabei de ver agora também, o Ceará também não ganha do Avaí no ano, né? O Ceará não ganha do Avaí, o Ceará não ganha, digamos assim, do Sampaio Corrêa. O Ceará perde do CRB, empata o Sampaio Corrêa, empata com o Avaí e perde do Sport. Depois o Ceará começa, ganha uma, empata, ganha outra, perde, ou seja, quando a gente bate o olho aqui, na parte pictórica mesmo assim, de cores, não tem sequência aqui do Ceará. A sequência máxima do Ceará é essa daqui, que é interrompida por uma derrota, por 3-0. Mas o Ceará não engrena, não engata, não dá uma sequência aqui assim, como aquela que a gente viu na Copa do Nordeste, no Cearense, de manter. Obviamente aqui são mais jogos e tal, teoricamente a Série B você teria chance de se recuperar, né, de recuperar os pontos que perdeu no outro turno, digamos assim, nos jogos de volta. Só que nos jogos de volta, né, no segundo turno, vou mostrar aqui para vocês. O Ceará também não consegue, digamos assim, desenvolver essa sequência. A gente vai ver aqui no segundo turno, o Ceará não consegue de novo, no início, digamos assim, do turno, nos jogos da volta, reverter os resultados. Lembrando que no primeiro turno o Ceará perdeu os 2 primeiros jogos, quando volta o retorno, digamos assim, o Ceará não ganha, o Ceará empata os 2 jogos, ou seja, Guarani e Ituano também o Ceará não ganhou. O ABC, o Ceará consegue mais uma vitória sobre o ABC já está mal das pernas ali, né? Já vai para aquela briga ali pro rebaixamento. O Ceará volta a perder do Vitória, perde mais 2. Então, de novo aqui no pictórico, quando a gente vai bater o olho aqui, né? E faz uma conta meio assim de cabeça, se a gente for olhar isso aqui. O Ceará no retorno tem 5 vitórias. 5 vitórias, lembrando que são 38 rodadas e não 39, como eu falei na outra parte aí, me perdoe. Mas 5 vitórias no retorno, a situação que o Ceará for aí na tabela, na meiuca, entre 10º, 11º e tal, é muito pouco. É muito pouco. No primeiro turno o Ceará ainda dá aquela alegria pra gente, porque tem aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 vitórias. O Ceará tem 8 vitórias, então chega no retorno, o Ceará cai o padrão total. Então, para quem estava disputando, para quem tinha essa pretensão de subir para a Série A, a quantidade de vitórias do Ceará impactou, obviamente, né, com critérios de empate. Batendo o olho também aqui, que a gente vê, óbvio que a derrota é a pior coisa que tem, né? Então, mas o Ceará também perde mais do que ganha. O Ceará perde 6. Mas outro detalhe também, a quantidade de pontos que o Ceará perde
nos empates, principalmente porque a gente viu, acompanhou aí a quantidade de empates que o Ceará teve que, cara, assim meio às vezes inexplicáveis, como foi o caso do Tombense, né, esse 0 a 0 com o Sampaio Corrêa. O Ceará empata 7 vezes. Então, 7 vezes você perdendo 2 pontos são 14 pontos. Então, é matemática básica. Lá na frente aqui no último slide aqui, eu vou mostrar para vocês como é que ficou a situação da tabela final. Eu não vou mostrar tudo pra gente porque não vai importar muito, né? Já passou, não tem mais chance. Mas vamos acompanhar aqui. Essa aqui foi a situação final que ficou. Eu peguei só do Vitória até o Ceará. Vitória foi o primeiro colocado, o Ceará o 11º, né? Pela classificação final. Diferença de pontos entre o Ceará e o primeiro foram 22 pontos, muita coisa. Mas quem me acompanhou nas minhas postagens aí, eu sempre colocava assim uma frase lá: poxa, eu quero chegar em quarto na última rodada. Chegar em quarto na última rodada, em quarto na última rodada. Que era basicamente o que precisava ser feito. Ah, foi em quarto colocado hoje, não interessava, para mim era em quarto na última rodada. A diferença então do Atlético Goianiense, quarto, 64 pontos, para o Ceará foram 16 pontos. 16 pontos. Então, como eu comentei antes, no slide anterior, a quantidade de derrotas que o Ceará teve e as vitórias que o Ceará não teve. O Atlético Goianiense entrou com 17 vitórias. Aí quando a gente olha para baixo, o Novo Horizontino tem 2 vitórias a mais do que o Atlético Goianiense. Aí qual é a diferença entre os dois? A quantidade de empates, ou seja, quantos, digamos assim, blocos de 2 pontos que cada um perdeu, né? Ou ganhou, digamos assim. Óbvio, quando a gente passa para a derrota, o Novo Horizontino perdeu mais, mas empatou menos. Então, o Ceará, quando era para a derrota, teve muita derrota, né? Mais do que os outros que estavam disputando ali. Óbvio que o pessoal tá lá para baixo, 12º, o Ceará foi bem melhor, óbvio, tá evidente. Mas na hora que você vai fazer a conta aí na ponta do lápis aí, pesa essa quantidade. Poxa, são 4 vitórias, dá 12 pontos, né? Só que essas 4 vitórias do Ceará aqui não ia chegar no Atlético Goianiense, ou seja, o Ceará perde muito, né? Olha só, dos 11 primeiros, como o Ceará foi o último, a quantidade de empates que o Ceará teve, né? O Ceará perde menos do que o Sport, mas o Sport ganha mais partidas. Então, se você ganhar uma e perder outra, tá? Eu lembro que quando mudou o regulamento, o Luxemburgo comentou isso. Quando voltou o campeonato de vitória de 3 pontos, em uma rodada dupla, é melhor você ganhar uma e perder outra do que empatar as duas. E foi basicamente isso que acontece com os times aqui, ó. O time perdia, mas ganhava outra. Perdia uma, ganhava outra. O Ceará empatava e perdia. Empatava e perdia. E também espaçou muito a sequência de vitórias. Para quem tiver curiosidade e quiser procurar, né, qualquer site aí de estatística tem, de acompanhamento dos campeonatos tem. Aquela sequência final ali que a gente mostrou do Ceará, que era em relação à quantidade de vitórias, né, das cores lá. Se você pegar do Atlético Goianiense no final, o Atlético Goianiense eu acho que ganha 4 ou 5 seguidas, ou seja, dá uma arrancada, poxa, no momento certo dá uma arrancada legal, porque vai tirando o ponto de quem está à sua frente ali no confronto direto e você vai subindo, né? E o Ceará não tem essa arrancada, né? E a estatística fria em si, o número lá em si, o Ceará ganha uma partida, né, do Fluminense do Piauí por 5-2 e levou 4 do Novo Horizontino, leva 3 do Juventude, levou 3 do CRB. O Ceará não foi goleado de 4.
Mas como eu falei, independe se a derrota é de 10-0 por 1-0, a derrota você não soma ponto nenhum. Mas acaba influindo no primeira slide lá que eu mostrei, que era a quantidade de gols que o time leva. Levando gol desse jeito fica difícil fazer a pontuação necessária para conseguir os objetivos. Então, para o ano que vem, tentar arrumar essa parte aí de defesa, essa parte de levar menos gols, para quê? Pelo menos para evitar essas derrotas aí, aquele empate que estava garantido que vira derrota e aquela vitória garantida que vira empate. A gente sabe disso, isso faz parte do futebol. Se não fosse isso, os outros times também não venceriam, isso aí faz parte. Mas pro objetivo, que o Ceará tem que ter aí pro ano que vem, é basicamente esse aqui, ó. Né? A gente viu aí estatisticamente aí falando, a quantidade de gols pesou, a falta de sequência de vitórias pesou, a quantidade de empates, ou seja, você ou arriscar um pouco aí, cara, eu vou perder, mas a outra eu vou ganhar, mas você empatar, acho que 3 seguidos como será empata, entendeu? Tipo assim, não consegue evoluir, o time não consegue vencer, né? E principalmente a falta que teve, né? A melhor sequência do Ceará na Série B foram 3 vitórias, né? Se você for olhar os outros times aí, tem sequência de 5 vitórias seguidas. Isso lá na frente, né? No final das contas, lá na matemática pura e simples pesa, porque no final das contas é isso que vale. Então, pessoal, ficamos por aqui. Tão logo quanto possível a gente tiver informação aí do Campeonato Cearense do ano que vem, a gente vai mudar o foco, né? Porque vai ser a primeira competição oficial do Ceará no profissional. Lembrando que no comecinho do ano já tem a Copa São Paulo de Futebol Júnior, e o time do Ceará vai muito bem, muito forte pelos resultados que os meninos da base tiveram agora aqui nesse ano de 2023. Então, muito obrigado a quem acompanhou e até a próxima.